Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado por uma boa semana de prova. Hoje, então, pessoas, nós vamos fazer uma revisão da prova, tá? Então, a gente vai fazer o que faríamos no presencial, que é um visto de prova. Eu já quero comentar com vocês o seguinte: a prova, ela estava recheada de explique, descreva, apresente perguntas das quais vocês deveriam ler o material, ler bastante, tudo que tinha lá e responder com as suas palavras. Algumas perguntas elas foram dadas por incompleta devido a esses anunciados, que as respostas não estavam totalmente voltadas para dentro do material, dentro daquilo que foi voltado. Tá? Dificilmente alguém zerou, só se realmente, gente, eu estou falando um geral, a pergunta e a resposta não tinham nada a ver. Aí sim zerou. Mas quando eu coloque 6 linhas, tantas linhas, fonte tal, não respeitou essas questões, também foram consideradas como incompletas. Aí a nota aí que valia 5 pontos para cada questão, ela foi vista proporcional pelo que cada um de vocês fez, tá bom? Então aqui a gente teve as duas primeiras perguntas. A primeira, eu vou ler da metade, gente, do objetivo da pergunta para frente, em virtude do tempo do vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Então, assim, estava escrito: elabora um resumo com foco em estabelecer a vida própria da segurança dentro de uma organização, tá? 12 linhas, Arial, tamanho 12. Então, aqui no primeiro início, nós tínhamos uma informação que essa elaboração desse resumo deveria ser com base no SGSI, Sistema de Segurança. Esse conteúdo dessa primeira questão, ela refere-se às primeiras aulas que nós tivemos. Como era a aplicação do CGSI, o que é o CGSI, tá? Então, a gente teria que ver a vida própria, que era trabalhar com recursos de pessoas, desenvolvimento de TI. Então, teria que elaborar um resumo, um pequeno texto, falando como era trabalhar com pessoas, como é a aplicação do CGSI e essas características. Foi o material que eu coloquei para vocês no slide no começo das apresentações, tá? Aí, conforme a resposta de cada um, foi dada aí de 1, no caso, como eu falei, dificilmente alguém realmente zerou, tá? Como são bastante alunos, gente, eu não sei dizer para vocês quantos zeraram, mas foi a minoria, tá? 1 ou 2 aí no máximo que zerou uma ou outra questão, não a prova, em função da resposta estar totalmente fora do objetivo, tá? Então, o que eu queria, que era o foco do CGSI, por isso que eu já coloquei ali, descrevendo, e o que vinha a trabalhar o SGSI. E uma das coisas que a gente trabalhou, comentei com vocês, é a informação do início, que toda a segurança de sistema baseia-se na segurança do acesso a informações de pessoas. Inclusive, está lá, pessoal. E daí teria que escrever algo nesse sentido, tá? A questão 2 fala da análise de risco, tá ok? Não era por só a tabela lá de 1 a 5, tá? Teve gente que fez isso. Não era só isso, gente. Ó, a pergunta: descreva como efetuar análise de risco e implantação de um novo sistema. Então, você até poderia colocar a tabela lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas aplicando, tá? Então, não era só copiar a tabela, alguns fizeram isso. E falar ao 0,1, ao 0,2, risco de 10%, 20%, não. Tinha que desenvolver um texto em relação a isso, tá? Quem colocou a sua tabela, teve lá 1 ou 2 pontos que eu considerei, dependendo do que escreveu. Mas a resposta completa, ela deveria descrever como operar esta situação. Por isso que eu coloquei ali o texto para vocês, ó. Justamente assim. É uma questão de organização, violação dispendiosa de recursos, né? Que as pessoas acessam que não deveriam. Então, a análise de risco ela é feita de 0,1 para tal situação, como eu expliquei para vocês em sala, tá? Então, deveria ser elaborada aí uma descrição desse processo, ok? Quem colocou sua tabela, eu considerei aí algumas partes conforme a resposta de cada um. Na 3, falo do investimento em TI, tá? E apresente as características de gerenciamento e integração. Aqui é do PMBOK, tá? Ó, gerenciamento de integração, então apresentar as características. Teve gente que só colocou isso, que nem os tópicos e slides estavam incompleta, porque olha a segunda parte. E explique cada parte que consiste esse primeiro passo. Então, você tinha que colocar lá, é a primeira resposta, pegar o processo de integração, tá? E responder ele
ponto 1, ponto 2, desenvolvimento do projeto, desenvolvimento da análise, cada passinho e explicar, tá? Não era só por a sequência das integrações lá do primeiro tópico do PMBOK, tá ok? Tinha que complementar essa pergunta. A4. Descreva como se dá o gerenciamento de escopo. Aqui de novo, só que a gente está trabalhando agora com o gerenciamento do escopo e dê um exemplo para cada aplicação. Teve gente que fez muito bem essa pergunta, que colocou o tópico, colocou lá o tópico, IP é um estudo de análise de aplicação que serve para isso. Exemplo. Vou pesquisar o meu produto no mercado afora com pessoas que vão estar no calçadão de Ponta Grossa, por exemplo. Vou pesquisar o meu produto fazendo um link na internet de perguntas e respostas, com 2 perguntas para saber se a pessoa gosta vamos dizer assim, do sabor sorvete chocolate e do morango. Então, tinha que colocar o exemplo. Então, aqui vocês iam pegar a página do escopo de gerenciamento de projetos do PMBOK, colocar o tópico, explicar o tópico e dar um exemplo para cada um, tá? Lembrando que esse aqui era um dos menores pontos, que eram 4, que vocês podem ver do PMBOK, tá? Então, ele traria aí umas 4 exemplos, aí um para cada, tá bom? Quem fez um, o outro, ou fez meias partes disso que eu falei, eu fui considerando parciais dentro dessa resposta. Se alguém fugiu do tema, aí sim a resposta estava incorreta, tá? A questão 5. Aqui eu coloquei um texto, que era justamente para aquelas pessoas que estavam, né, dispostas a ler e responder, gente, porque teve gente que nem leu a pergunta direito. Conforme o tamanho da pergunta, acho que já desanimava e não respondia, tá? E daí ele fala aqui do gerenciamento pelo PMI. Esse texto aí é do site original do PMI, inclusive eu coloquei uma parte dele num dos slides para vocês, tá? Então, falava do gerenciamento de projetos, que a PMBOK dentro do PMI aí ele faz ressalta no indivíduo a possibilidade de habilidades, ferramentas e técnicas para elaboração de projetos. Então, com base nessa afirmação, dentro do PMI, do PMBOK, cite 4 aplicações do seu projeto desenvolvido em sala de aula, que estejam em concordância. Ou, quem não tinha grupo, quem não fez, veio depois, dentro dos conhecimentos adquiridos, quais seriam as 4 situações, tá? Aí vocês responderam perguntas na habilidade, desenvolvimento de conhecimento, de segurança. Então, aqui essa pergunta ela foi um pouco mais abrangente, tá? Do que vocês tinham trabalhado. Eu tinha as anotações dos grupos, tá? De todos os grupos. Lembra que eu falava, anota aí isso ou aquilo para a gente mudar? Eu tinha anotação de cada grupo. Então, se alguém falou com base no grupo, colocou meu grupo, ou estudamos em sala, eu fui verificar se o seu grupo realmente condizia com aquilo que você estava respondendo, tá? Porque de repente você colocou um miguezinho, vamos dizer, eu vou falar para a professora que é um grupo, mas eu nem tinha grupo, ou eu nem fiz, então eu fui confirmar. Por isso que as notas também elas foram parciais ao que estava pedindo e ao que vocês fizeram, tá bom? A 6. Descreva o ciclo PDCA, que era da aplicação, que era aquela circunferência que eu tinha colocado para vocês, que foi uma ferramenta pós-guerra para fazer o ciclo PDCA, tá? Aqui a maioria aí fez uma forma correta de falar da aplicação, metodologia, monitoramento, tá bom? E explicou aí cada uma das partes. Esse não tinha muita dificuldade aqui. Vocês tinham que ver o ciclo, a oscilação lá que eu mandei para vocês, né, em circunferência do PDCA, que eram 4 pontos, e explicar cada uma delas. Questão 7, 2 perguntas, cada uma valendo 5. Tá? Então, foi atribuída a nota aí parcial na letra A e na letra B. Com base nas características, então, responda. Explique a importância do PMBOK em um projeto. Então, gente, teve perguntas aqui que foram copiadas na internet, tá? A pessoa simplesmente abriu lá qual a importância do PMBOK, copiou e colou, mudou umas palavras. Eu falei para vocês desde o início, e a instituição também orientou, que respostas assim seriam zeradas, tá? Eu não zerei totalmente, mas ficou lá com ponto 1, 2 no máximo, conforme a alteração, tá bom? 2 aí já foi meio difícil. Se a pessoa copiou e colou, coloquei observação, coloquei de onde veio a resposta, e daí eu atribuí 1 aí, tá bom? Então, aqui era para você dizer, você poderia ter utilizado seu próprio grupo que você fez para explicar o que foi o PMBOK dentro do grupo de vocês, tá? E descreva como se dá os graus de relevância de cada processo de negócio. Então, aqui também tinha a questão da 0 a 1, 2, 3, 4, 5, que vocês podiam explicar, e da
Aí, como sugestão, aí alguns fizeram pela tabela e foram explicando, outros fizeram um texto também e foram explicando a relevância. Então, as duas partes foram bem consideradas. Aqui, quem fugiu do tema dessa resposta aí, dos processos de negócio, que é a mesma norma que está escrito lá no slide, que teve a nota menor, tá? No 8, aqui nós temos um exemplo, tá? De uma pessoa responsável por um software e está com um problema, tá? Se você fosse contratar no lugar de Maurício para solucionar esse problema, descreva como iria elaborar a análise de risco. Então, aqui tinha que ter dado os números e a aplicação, ó. O escopo desenvolvido pelos seus assistentes não foi bem definido. Então, já seria o problema 1, que é o escopo. Qual a numeração que eu daria? Quanto à numeração, gente, quem fez, você colocou de 0, colocou 1, 2, 3, 4, 5, eu considerei correto, tá? Porque é o seu ponto de vista. A questão é que não fez dessa maneira, aí levou a nota parcial. Então, o problema que eu já tenho inicial é a elaboração do escopo, tá? Então, foi estimada aí uma nota para quem viu ou não viu esse problema, tá? As etapas de definição não foram primordiais, então teria que corrigir as etapas, uma por uma. Então, cada etapa lá do escopo, vocês tinham que atribuir uma nota, tá? Então, mais aí 5 problemas a gente tem. Então, 4 dentro de cada ponto e um de reverificar o escopo. Então, no mínimo, tinha que ter 6 linhas, no mínimo, Arial 12. E daí vocês argumentavam em cima disso, tá bom? Então, tinha que trazer a numeração de cada problema, encontrar os problemas dentro desse panorama que eu passei e dar uma numeração e como você iria resolver. Então, veja, era uma questão bem complexa isso aqui em termos de resolução, tá? As notas ficaram aí as mais diversas dentro desse descreva. E tinha que obedecer no mínimo 6 linhas e Arial fonte 12. Na verdade, se quem fez muito bem essas respostas, que nós tivemos respostas muito boas, acabou passando das 6 linhas, tá? Eu coloquei 6 linhas, gente, porque era o mínimo que alguém tinha que escrever numa análise de risco aí para ver uma situação, tá bom? Mas quem fez muito bem feito, quanto às linhas, nem precisou se preocupar, porque nós tivemos respostas muito boas aqui. Infelizmente, as respostas completas foram a menor quantidade, tá bom? Teve respostas aí que a pessoa ficou meio com preguiça de escrever e ficou pela metade. Aí a nota foi proporcional ao que tinha feito, tá bom? E a última questão era: explique como deve ocorrer o gerenciamento do tempo. Vocês tinham que verificar no exemplo lá, no terceiro gerenciamento, que é o gerenciamento do tempo, as etapas. Então, tinha que ver as etapas que tinham lá e como aplicar cada uma delas. Então, vocês iam falar, etapa tal, o projeto será feito da seguinte maneira, tal. E tinha que ter um cronograma, porque uma das situações do tempo é o cronograma. Então, quem não fez cronograma já perdeu algum pontinho aí, tá bom? Então, como eu falei, pessoal, as questões não, dificilmente foi uma ou outra aí zerada quando fugiu totalmente do tema, tá? Mas no contexto geral, vocês aí tiraram até notas boas pela complexidade de algumas perguntas, tá? Então, cuidado com as próximas atividades aí com cópia, tá bom? Quem teve cópia da internet e cópia do coleguinha, se bem que cópia do coleguinha da sala de vocês, só vi alguns detalhes assim, mas a resposta, talvez até pela questão da pergunta mesmo, tá? Então não foi dado como plágio de colega, mas eu digo da internet, infelizmente nós tivemos aí, não sei dizer para vocês se é um ou dois casos, mas teve aí algumas respostas, tá bom? Qualquer pergunta, gente, vocês colocam lá no fórum e eu vou respondendo para vocês. Abraços, até logo.